Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, Atos capítulo 2, a partir do verso 36, diz assim a Palavra de Deus: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras Deus deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E então os que aceitavam a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Texto muito conhecido da palavra de Deus, nas palavras aí do evangelista Lucas, que relata em Atos dos Apóstolos os acontecimentos pós-ascensão de Cristo, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus fez através dos seus apóstolos. Leremos ainda alguns outros textos, mas antes vamos orar ao Senhor nesta manhã. Deus, nós louvamos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor, ó Deus, por mais uma manhã na tua presença. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tua palavra. Somos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, ó Deus, pelo alimento que há na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, ó Deus, nos alimenta, ó Deus, da melhor forma possível, daquilo que nós mais necessitamos. Que a tua presença, ó Deus, seja constante, ó Deus, em nossa vida, a cada instante, e que o Senhor fala conosco, ó Deus, nessa manhã, através da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra, como esses irmãos, ó Deus, de Atos dos Apóstolos, ó Deus, aprenderam, ó Deus, a servir ao Senhor, dependentes, ó Deus, do teu Santo Espírito. Nós somos gratos por esta manhã, no nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico. Então ele traz toda a cronologia das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, bem como os atos de todos os demais apóstolos, começando por Pedro e terminando pelo próprio apóstolo Paulo. Narra os fatos históricos. É uma narrativa sequencial, onde nós vemos os principais acontecimentos que aconteceram com os apóstolos, dirigidos totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Há quem diga que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, devido à grande ação do Espírito Santo de Deus em todo momento da história. Em todo momento o Espírito de Deus está guiando, está direcionando os apóstolos a fazerem o trabalho do Senhor, ora os impedindo, ora os levando a determinados locais, ora revelando palavras, ora mostrando também aquilo que não era de Deus, que estava impedindo, porventura estaria impedindo a palavra de ser propagada. Este texto que nós lemos é um texto que marca o princípio da igreja. Um dos pontos importantes de se perceber em Atos dos Apóstolos é que narra a igreja no seu princípio, e nós vemos aqui uma igreja fervorosa. Nós vemos uma igreja que começa de forma muito efervescente. A doutrina dos apóstolos começa a tocar o coração de pessoas, e muitos deles começam a ter em si consciência daquele Cristo que estava no meio deles e fora rejeitado, era de fato o Filho de Deus. Essa mensagem trazida pelo apóstolo Pedro, ele diz o texto que nós lemos aqui, que essa palavra incomodou aquelas pessoas que ouviam, e logo eles perguntaram o que devemos fazer. E a mensagem através do apóstolo Pedro nada mais é do que a mensagem já trazida por João e depois por Jesus. A mesma mensagem pregada por João Batista, e a mesma mensagem pregada por Jesus era a mensagem de arrependimento para todos aqueles que necessitavam ouvir o Evangelho.
arrependimento, para que cada um deles pudesse, em nome de Jesus, ser batizado e receberiam então o Espírito Santo de Deus, que nós entendemos faz parte da nossa vida, da nossa história, desde o momento em que nós nos convertemos. E ele diz ainda que a promessa era para todos eles, para os filhos e para todos quantos ainda o Senhor Deus chamasse. E estas palavras foram testemunho, e a exortação era sempre no sentido de que aqueles irmãos deveriam se afastar daquela geração perversa, e os que aceitavam eram batizados, e eles eram acrescentados à igreja do Senhor. Mensagem então do apóstolo Pedro, a partir do verso 42, nós vamos perceber a forma como esses irmãos cultuavam o Senhor, e nós percebemos que há uma comunhão inigualável, há uma busca pela presença do Espírito de Deus fora do comum, porque o verso 42 vai dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na palavra. Era uma igreja que perseverava juntos com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo, observando o que a palavra de Deus dizia em todos os sentidos, no partir do pão e nas orações. A comunhão também é demonstrada neste verso, e eles perseveraram também nas orações. Diz o texto que no verso 43, que nós não lemos, diz que em cada alma havia temor, muitos prodígios, milagres Deus fazia através dos apóstolos, e por intermédio deles todas essas coisas aconteciam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós percebemos essa singularidade na vida desses apóstolos, na vida desses irmãos, acontecendo nos dias de hoje. Então logo iniciou-se a igreja, a necessidade de se reunir, de estar juntos, de cultuarmos a Deus em comunhão uns com os outros, tornou-se necessário. A igreja é vista como um organismo vivo na face da terra, e que necessita da comunhão de uns com os outros, da união entre esses membros deste corpo, para que possam cultuar a Deus. Nós ouvimos muito falar nesses dias a respeito de que a igreja não é o templo, não é o local de culto. De fato não é. A igreja são as pessoas. A igreja é representada pelas pessoas que foram salvas por Cristo. Logo, onde quer que nos reunimos, constituímos ali uma igreja. Estamos cultuando a Deus como corpo, mas também a palavra de Deus nos fala que nós devemos cultuar a Deus como um corpo, como um organismo, como pessoas que se reúnem também em comunhão. Então essa fala muitas vezes ela não pode ser levada muitas vezes tão a fundo assim, porque se por um momento nós percebemos que a igreja não é o local, a igreja não é o local onde se reúne, também nós entendemos que a palavra de Deus ela nos mostra a importância do local. Também nós temos a palavra de Deus nos mostrando a importância do estar juntos, a importância da comunhão, a importância dos irmãos partilharem entre si as suas dificuldades, as suas experiências. E nós vemos isso sendo relatado nesse texto. Em cada alma havia temor, Deus fazia milagres, sinais por intermédio dos apóstolos, e os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Provavelmente pensavam no mesmo objetivo, tinham uma mesma fé, tinham o mesmo desejo de cultuar ao único Deus. É certo que entre os irmãos nem sempre as opiniões são iguais, mas há opiniões que não podem ser diferentes. Há o objetivo único do corpo de Cristo que não pode ser diferente. E aí nós percebemos a necessidade que nós temos de cultuar ao Senhor, e não cultuar sozinhos, não fazer isso somente sozinhos, mas fazer em comunhão com os irmãos. Por isso nós entendemos a necessidade, nós percebemos desde então a necessidade do corpo de Cristo em comunhão, comungando de uma mesma fé, cultuando o mesmo Deus, com o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Essa igreja fazia isso, todos juntos com o mesmo objetivo, glorificavam ao Senhor. E nós percebemos que era uma igreja atuante na sociedade em que vivia. As pessoas viam a comunhão daqueles irmãos, sentiam o desejo de participar daquele grupo. Então logo, meus amados irmãos, passa esse momento que nós estamos vivendo, é necessário que nós voltemos a cultuar a Deus juntos. É necessário que nós voltemos a este lugar.
É necessário que nós voltemos a congregar juntos e juntos glorificar ao Senhor, para que este mundo, para que esta sociedade possa perceber que há uma igreja, há um organismo vivo, há pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma fé, com o mesmo sentimento de glorificar o único Deus verdadeiro. Não podemos ser igreja sozinhos, precisamos dos irmãos, precisamos uns dos outros. Então logo passe este tempo, é necessário que nos reunimos novamente. Você tem que sentir esse desejo, é natural que você sinta esse desejo, é natural que o salvo por Cristo Jesus sinta essa necessidade de estar juntos, de comungar da mesma fé, de cultuar o mesmo Deus, juntos em comunhão, também na igreja. É fato que podemos servir ao Senhor, às vezes quando estamos sozinhos. É fato que a nossa vida tornou-se um culto contínuo a Deus, independente do lugar onde estamos, independente daquilo que fazemos, independente da nossa posição geográfica, nós precisamos cultuar ao Senhor. Nossa vida é um culto contínuo a Deus, não só nos fins de semana, mas também durante toda a semana, todos os dias. Então nós percebemos essa necessidade, mesmo não sendo somente a igreja, mesmo não sendo somente o local a importância, mas o local também torna-se importante. A necessidade de cultuarmos a Deus em conjunto, ela é importante, porque dividimos entre nós as nossas experiências, fortalecemos uns aos outros, caminhamos juntos, dividindo experiências, servindo ao Senhor e servindo também uns aos outros. A igreja é chamada para servir ao Senhor, ela é convidada a servir também uns aos outros. Servimos a Deus servindo aos irmãos, servimos a Deus sendo atuantes e sendo relevantes para o local que nós estamos inseridos. Servindo a Deus sendo uma igreja relevante para o contexto em que a igreja está inserida. Esta igreja fazia isso. Eles perseveraram, diz o verso 46, unânimes no templo, mas também em casa, partiam o pão, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amados irmãos, essa característica é essencial ao crente. Precisamos cultuar a Deus com alegria, com a singeleza do coração, também nas coisas simples. A alegria jamais pode se afastar daquele que conhece o Senhor. A alegria jamais pode se afastar daquele que um dia foi salvo por Cristo Jesus. Então, se você é salvo, se você foi salvo por Cristo, se você foi alcançado pelo Senhor, você deve desejar, você deseja servir a Deus em comunhão com os irmãos, na alegria, com singeleza, com simplicidade de coração. Diz o verso 45 que eles vendiam aquilo que tinham. A ideia que o texto nos passa é de pessoas que contribuíam com as outras, com os seus bens. Pessoas que tinham posses, contribuíam com aqueles que tinham necessidades. Pessoas que tinham muito, contribuíam com aqueles que não tinham nada. Este também é um papel da igreja. E quando estamos juntos, nós trabalhamos também essas coisas. Sozinhos nós não conseguimos fazer. Em comunhão nós conseguimos ser relevantes na sociedade em que nós estamos inseridos. Assim como essa igreja foi relevante para aquele momento. Porque diz o verso 47, que eles louvavam a Deus. Esse é o nosso papel principal. E eles contavam com a simpatia do povo. Nas entrelinhas podemos entender que quem via aquela igreja cultuando ao Senhor desejava fazer parte daquela igreja. As pessoas precisam ver isso em nós. Então logo volte a nossa normalidade, os cultos na normalidade. Nós precisamos voltar a cultuar ao Senhor com alegria, com simplicidade de coração, mas exaltando ao Senhor acima de todas as coisas. E eu diz o texto que enquanto isso acontecia, o Senhor acrescentava à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. O papel da igreja na face da terra é glorificar ao Senhor. E isso totalmente direcionada pelo Espírito de Deus. Isso é uma igreja que se coloca na dependência do Espírito. Essa igreja se colocava na dependência do Espírito. Eles eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E então eles glorificavam a Deus com todas essas características. Características essas
são produzidas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Características essas que o Espírito de Deus produz na vida daquele que é salvo: preocupação com os outros, a necessidade de estar juntos. Não podemos conviver com uma igreja que se alegra em estar separada. Esse momento não pode ser o melhor momento para nós. Esse momento tem que ser um momento que nós desejamos muito que ele passe, porque nós precisamos estar juntos, porque nós precisamos cultuar o Senhor juntos, porque nós precisamos juntos tornar este Evangelho relevante para a sociedade a qual nós estamos inseridos. Juntos nós precisamos, direcionados pelo Espírito, glorificar a Deus de toda a terra. E enquanto isso, Ele acrescenta a igreja. Enquanto isso, a igreja cai na graça do povo. E o povo percebe uma palavra relevante. O povo percebe os servos de Deus que cultuam com verdade. E Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Nosso papel é glorificar ao Senhor. Nosso papel é exaltá-lo com todas as nossas forças, com alegria. Precisamos ser uma igreja vibrante, uma igreja que se alegra em cultuar ao Senhor juntos, com todas as divergências de opiniões, mas com um objetivo em comum: glorificar ao Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos fazer isso, para que Deus nos traga aqueles que necessitam ser salvos, para que Deus possa acrescentar a nós, acrescentar ao seu povo, aqueles que vão sendo salvos. Nós glorificamos a Deus lá, o Espírito Santo de Deus faz a obra nos corações aqui. Nós glorificamos a Deus através de todas as coisas, não somente através da nossa palavra, não somente através dos nossos cânticos, mas também através das nossas ações, porque aquela igreja que nós conhecemos como igreja primitiva, ela glorificava a Deus também com as suas ações. Ela estava presente ali, e aquelas pessoas viam que tinha um povo diferente, servindo a um Deus diferente de tudo aquilo que eles conheciam. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, e seja desejo do seu coração voltar, tão logo seja, a convivência dos irmãos. Que seja desejo do seu coração que esse momento passe logo, que essa seja a sua oração, a nossa oração, que nós possamos vencer este momento, e que em breve, muito em breve, possamos estar juntos, glorificando ao Senhor. E por consequência, se fizermos isso de interesse de coração, Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. O Espírito de Deus vai alcançar corações, e nós glorificaremos a Deus juntos, até o dia em que Ele volte. Vamos orar nesta manhã. Quero orar com você nesta manhã, que este seja o desejo do seu coração: cultuar ao Senhor juntos, com alegria, com singeleza de coração, e Deus vai nos abençoar. Deus, nós glorificamos o teu santo nome e te exaltamos, ó Deus, porque tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, por tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça sobre a nossa vida. Ó Deus, oramos ao Senhor para que este momento que nós estamos passando, ó Deus, passe mais depressa, e que nós possamos, ó Deus, muito em breve, podemos nos reunir, ó Deus, como o corpo de Cristo, neste lugar, para juntos cultuarmos o teu santo nome, para em comunhão, ó Deus, podermos orar ao Senhor, para em comunhão, ó Deus, podermos glorificar o teu santo nome, para que em comunhão, ó Deus, nós possamos ser uma igreja relevante para esta sociedade a qual nós estamos inseridos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa nos direcionar, que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, mover corações e nos levantar, ó Deus, para adorar ao Senhor com toda alegria e com simplicidade de coração, e que nosso louvor possa chegar ao Senhor e o Senhor possa alcançar corações, ó Deus, daqueles que precisam ainda ser salvos. Nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.